Ansiedade na vida adulta. O que a sua infância tem a ver com isso? Eu sou Camila Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o Em Voz Baixa. Você já se perguntou por que sente ansiedade mesmo quando racionalmente está tudo bem? Tipo, não tem nada acontecendo de fato, nada urgente, nada grave. Mas por dentro, parece que tem alguma coisa fora do lugar, uma inquietação, um aperto, uma sensação de que você precisa resolver algo, mesmo sem saber o que. E isso confunde, né? Porque na lógica, tá tudo certo, mas o corpo não. Muitas vezes, a resposta não está no presente, mas sim em como você aprendeu a viver lá atrás. Porque quando a gente fala de trauma, muita gente ainda pensa em situações extremas, violência, abandono, grandes rupturas. Mas na psicologia existem experiências muito mais sutis, muito mais comuns, que também impactam na profundidade do nosso sistema emocional. Experiências como negligência emocional, excesso de cobrança, instabilidade e adultização. E talvez você já tenha passado por isso, sem nem nunca ter chamado de trauma. Hoje, eu quero falar com você sobre uma dessas experiências, a negligência emocional. Aqui tem um ponto que quase ninguém percebe. Nem todo trauma vem do que aconteceu. Alguns vêm exatamente do que faltou. Uma escuta, uma validação. Faltou alguém que olhasse para você e dissesse: eu vejo o que você está sentindo. A negligência emocional acontece quando a criança não tem as suas emoções reconhecidas. E isso não significa necessariamente que faltou a comida, a escola, o cuidado físico. Muitas vezes, fora, tá tudo bem, tá tudo normal. Mas por dentro, ela não tinha espaço para sentir. Eu queria trazer isso para algo muito mais real, muito mais próximo. Talvez você se reconheça em alguma dessas situações. Aquela criança que chorava e ouviu: para com isso não é motivo. Ou você é sensível demais. Ou ainda, aquela que aprendeu muito cedo a se controlar, a engolir o choro e a não dar trabalho. Tem uma cena muito comum, que é quando uma criança ela cai e o adulto, ao invés de acolher, ele diz: não foi nada. Você percebe que ali não é só um joelho ralado, é a falta de cuidado com a emoção. Um outro exemplo é quando uma criança ela tira 9 na prova e toda feliz ao mostrar para os seus pais é questionada: por que não 10? Essa criança ela aprende que o esforço dela nunca é o suficiente, que ela precisa fazer cada vez mais para ser reconhecida. Ou então, a criança ela percebe que os pais estão sobrecarregados e aí ela decide não dar trabalho para ninguém, não virar um problema. E essa criança vira uma criança boazinha, comportada, independente demais para sua idade. Mas por dentro, ela só estava tentando não perder o pouco tempo que ela tinha de atenção. E tudo isso vai ensinando, de alguma maneira, a não ser importante. É doloroso. O que eu sinto não importa. Ou pior, o que eu sinto está errado. E essa criança, ela cresce. Ela vira uma mulher que nem sabe exatamente o que ela sente. Ela duvida das próprias emoções. Ela se questiona o tempo todo. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou sendo dramática? Será que isso é motivo mesmo? Ela só percebe que não está bem quando ela já transbordou todo o seu limite. Quando o corpo já está cansado, quando a ansiedade já está alta demais, quando já não há mais nada para ser ignorado. E aqui entra a ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade ela não vem do presente, ela vem de um acúmulo. Se você não aprende a reconhecer, a nomear e a processar as suas emoções,
elas não desaparecem, elas ficam aí. E o corpo tenta dar conta de tudo isso. E como? Ficando em alerta, tenso, acelerado. É como se algo pudesse dar tudo errado a qualquer momento. Tem mulheres que vivem assim o tempo todo, durante todos os dias. Acordam cansadas, com as mentes cheias, o corpo tenso e acha que isso é normal, mas não é. Isso é um sistema emocional sobrecarregado. Imagina uma mulher que sempre foi forte, que resolve tudo, ajuda todo mundo, que dá conta, e quando ela desaba, ela não entende por quê. Mas não foi nada demais, só que não sabe o agora. Ela não entende por que tudo aquilo está acontecendo. Isso não é fraqueza, é adaptação. É porque você aprendeu a se desconectar das suas emoções. Em algum momento, essa foi a maneira possível de lidar com tudo isso. Foi tudo isso que te protegeu lá atrás, mas hoje pode estar te sobrecarregando. Talvez agora você esteja começando a perceber algumas coisas. Talvez esteja entendendo um pouco mais sobre você. E se isso estiver fazendo sentido, você não precisa continuar vivendo desconectada com você mesma. Existe um caminho de volta, um caminho de aprender a sentir, sem medo, sem se julgar. E esse caminho começa com a consciência. Outro ponto é que tem algumas pessoas que aprenderam muito cedo a prestar atenção em tudo. No tom de voz, no olhar, no barulho da porta, no clima da casa. Não porque eram curiosas, mas porque precisavam. Porque em alguns ambientes o problema nunca era só o que estava acontecendo. Era o que poderia acontecer. E isso muda tudo. Você nunca sabia exatamente como o outro ia estar. Se ele ia estar bem, irritado, distante. E sem perceber, você começava a se ajustar. Falava menos, observava mais, sentia antes. Como se estivesse sempre tentando prever, para se proteger. E isso cansa. Um ambiente imprevisível não é necessariamente um ambiente caótico, pelo menos o tempo todo. Às vezes, ele alterna. Tem momentos bons, leves e até felizes. E, de repente, algo muda. O humor, o comportamento muda, a forma de falar muda. Sem explicação clara, sem aviso. E isso gera uma confusão muito grande, principalmente para uma criança, porque quando ela não entende o que está acontecendo, ela sente. Eu quero te trazer algumas cenas, talvez algumas delas sejam até familiares. Aquela casa que em alguns dias tudo era tranquilo, em outros o clima pesava, sem ninguém entender exatamente por quê. Um adulto que às vezes era carinhoso, em outros momentos, ele explodia ou se fechava por completo. Situações em que você pensava, hoje é melhor eu ficar quieta, mesmo sem saber exatamente o motivo. Ou aquela sensação de parecer ler o ambiente antes de agir, falar, pedir alguma coisa antes de ser você. Percebe o que acontece? Você começa a viver em função do outro, do ambiente. A criança, ela aprende que isso é muito específico. Eu preciso estar alerta o tempo todo. Ela desenvolve grandes sensibilidades. Percebe detalhes, mudanças sutis, pequenos sinais. Mas isso não vem de um lugar leve. Vem de um alerta para poder se proteger. Então, ela tenta evitar os conflitos, evitar reações, evitar os problemas, mesmo que isso custe ela mesma. E aí, essa criança cresce, vira uma mulher que percebe e sente tudo o tempo todo. Capta o ambiente com muita facilidade, mas não consegue relaxar. Ela entra num lugar e já começa a observar. Ela conversa com alguém e ela tenta entender que está por detrás. Ela se preocupa com mudanças de comportamentos, mesmo pequenas, mas sente e responde a essa diferença. Será que eu fiz algo? Existe uma tendência constante de antecipação, como se algo pudesse dar errado
a qualquer momento, mesmo quando está tudo bem. Imagina uma mulher em um relacionamento. Seu parceiro demora um pouco mais para responder. E racionalmente, ela sabe, ele deve estar ocupado. Mas, emocionalmente, algo ativa. Uma inquietação, um desconforto, uma necessidade de entender. E ela começa a revisar. Eu falei algo de errado? Será que ele se incomodou? Será que tem alguma coisa acontecendo? Não é sobre a mensagem, é sobre o que ela aprendeu lá atrás. A ansiedade, nesse caso, não é a preocupação, é a hipervigilância. É o corpo que fica em estado de alerta constante, dificuldade de desligar, de confiar que está tudo bem, dificuldade de simplesmente estar. Porque o sistema interno aprendeu, calma demais pode ser um sinal de problema. E isso é muito exaustivo. Aqui tem algo muito importante. Essa sensibilidade que você tem não é exagero. Ele foi desenvolvido, treinado, refinado. Você aprendeu a perceber um ambiente, porque isso foi necessário. De novo, isso não é uma fraqueza, é uma adaptação. Mas hoje, talvez você não precise mais viver dessa maneira. Talvez o ambiente tenha mudado, mas o seu corpo ainda não percebeu. Ele continua operando como se precisasse prever, controlar e antecipar. E isso te mantém presa num estado de alerta. E talvez para você seja um grande desafio fazer mais. Seja desacelerar, começar aos poucos a perceber quais são os sinais, os cuidados que pode te gatilhar. E mostrando para o teu corpo que hoje ele não precisa prever mais nada, que nem todo silêncio é uma ameaça e que você, aos poucos, pode aprender a existir sem estar o tempo todo em estado de alerta. E esse processo, ele não acontece no grito. Acontece assim, em pequenos momentos de constâncias, em ajustes sutis, no dia a dia, que você consiga perceber, mas simplesmente sentir essa paz interna.